Olá, senhores atletas, eu sou Luiz Horácio, organizador do Circuito Oxe Triatlo, na verdade, Circuito Banco do Nordeste Oxe Triatlo, e agora estamos nos aproximando dessa etapa tão esperada, que é a etapa de João Pessoa. João Pessoa, que é a nossa segunda casa, o Oxe Triatlo, que nasceu em Maceió e logo em seguida passou a ser também um evento alagoano e paraibano. Desde 2019 fazemos provas em João Pessoa, logo no início do surgimento do Oxe Triatlo, e é um prazer, uma honra estar novamente nesse local tão bacana que é a nossa segunda casa João Pessoa, prova cheia com mais de 400 atletas, então a expectativa está muito alta aí, tanto da nossa parte como da parte dos senhores, já que tem muitos iniciantes, muitas pessoas se desafiando no triatlo, esse esporte que está numa alta muito grande em todo o Nordeste, em todo o Brasil, como também as corridas de rua, mas ser triatleta é ser diferenciado, né? É um nível a mais, né, que os senhores alcançam, então sejam bem-vindos aí a todos os novos triatletas. Aí para a gente começar aqui, vamos com um vídeo do nosso patrocinador. Em uma região diferente como a nossa, existe um banco diferente de todos os outros. O Banco do Microcrédito, que produz, orienta e gera renda. O Banco da Agricultura Familiar, que cuida e alimenta toda uma nação. Do agronegócio, que fortalece o PIB e exporta para o mundo. O Banco das Pequenas, Médias e Grandes Empresas, que empregam e fazem a economia girar. O Banco da Infraestrutura, que constrói pontes e abre caminhos. Da energia limpa, que protege o futuro do planeta. Da inovação, que cria soluções para o dia a dia. O Banco da Cultura, viva, dinâmica, pulsante. Da geração de renda, com 58 bilhões de reais investidos que influenciaram na geração de milhões de empregos. Isso é bom para todo mundo. Eleito Banco de Desenvolvimento do Ano da América Latina. Não é qualquer banco, é o Banco do Nordeste. Eu sou as praias paradisíacas, as piscinas naturais, as dunas e cachoeiras. Eu sou os rios, as trilhas, a floresta amazônica, o pampa, a caatinga, o cerrado, o pantanal e a mata atlântica. Eu sou sua cultura, seus sabores, sua aventura, a viagem que marca, a lembrança que fica. Quem me conhece melhor reconhece que eu sou muito mais. Eu sou o seu país. Conheça o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. Prontinho, estamos aqui para passar a informação dos senhores sobre essa etapa de João Pessoa. Vamos aqui, vamos começar por aqui. Esse aqui é o nosso guia do atleta e os senhores também recebem ele em PDF para poder pegar informações ali a respeito da prova, mas o congresso técnico ele passa essas informações mais detalhadas. É importante a gente ressaltar uma coisa, às vezes quando o atleta recebe a mensagem que a gente manda com os informativos, vai estar escrito lá de uma maneira não tão muito simpática, de que a gente já está enviando todas as informações e que qualquer informação os senhores têm que consultar o material que está sendo enviado. Parece até ser um pouco ignorante da minha parte, mas o que acontece? A nossa parte é organizar e entregar o evento. E a missão dos senhores, depois de treinar tanto, investir tanto para poder chegar nesse momento, é saber das informações do evento, né? Como ele vai acontecer. Não é uma corrida de rua, que, por exemplo, eu vou participar de uma corrida de rua, eu sei que eu não vou ganhar mesmo, é só eu seguir o povo. Largou, eu estou indo atrás. E eu vou chegar na linha de chegada. No triatlo não é bem assim. Você precisa saber as informações, né? Principalmente atletas que podem estar liderando a prova, às vezes até atletas que não têm essa condição de liderar uma prova, ele tem que saber
tudo o que vai fazer. Porque vai ter atletas que vão dar mais voltas do que outros, são 3 categorias, mini sprint, sprint olímpico, cada um tem que saber todas as informações e saber se posicionar dentro do evento. Então é a obrigação dos senhores saber tudo que vai se passar na prova. E quando um atleta me manda mensagem, eu me ligo, Horácio, onde é a retirada de kit? Cara, se ele não sabe onde é a retirada de kit, ele não sabe nada da prova. Né? Porque esse é o básico. E aí, se ele não sabe nem aonde retira o kit, quem dirá o resto, né? Aonde é natação, quantas voltas de natação, quantas voltas de bike. Então, eu não respondo esse tipo de pergunta porque eu tenho que forçar vocês a acessar o material. Porque se você não sabe o básico, você não vai saber o principal. Então, tem que consultar o material. O vídeo do congresso técnico, ele é obrigatório, tá bom? Então não é ignorância da minha parte, né? É uma forma de fazer com que os senhores acessem, consultem o material. Tem assessorias, inclusive, de triatlo que fazem um evento antes do triatlo, onde reúne os atletas em algum local, passa esse vídeo e ainda tira mais dúvidas nesse momento dos atletas da sua assessoria, né? Para você ver tamanha importância que tem você está bem informado para fazer uma prova de triatlo. Então vamos aqui para o guia do atleta, né, o Oshi Triatlo, que tem patrocínio do Banco do Nordeste e do Governo Federal, e também da Prefeitura de João Pessoa. A Prefeitura de João Pessoa que sempre foi nosso grande apoio na Paraíba, sempre esteve conosco, sempre nos ajudou. E aí temos esse patrocínio também da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que na minha opinião, a cidade mais esportiva do Nordeste, a cidade que mais valoriza e que mais tem carinho pelo esporte, né? Não sei se porque o prefeito também é atleta, o secretário de esporte também é uma pessoa muito simpática ao esporte, mas eu sei que é uma prioridade do município o esporte. Nós temos aí, está chegando um apoio bacana para os senhores, que é o Outback. O Outback vai ter vouchers para os campeões da prova, para você jantar depois com a sua família ou almoçar lá no Outback. Você também vai ter, no final da prova, alguns produtos, né, lanches do Outback no final da prova. O Oshi Triatlo também tem o apoio da Triathlon Paraíba, né, Federação de Triatlo da Paraíba, Romero Maia, presidente. E a Sport Life, onde vai ser a entrega dos kits, também está apoiando o Oshi Triatlo, né, da loja da Aninha, onde os senhores vão retirar o kit e também aproveitar para fazer umas comprinhas. Chateau Bike, que é o local, né, o nosso amigo Chateaubriand, nosso grande parceiro, vice-presidente da Federação de Triatlo da Paraíba, e que também é a oficina Chateau Bike, é o local que a gente indica para você ir lá se precisar montar uma bike, fazer algum serviço na bike antes da prova. E a clínica de fisioterapia Renovare, que vai estar fazendo a fisioterapia da prova, né, no pós-prova, e que também os senhores podem agendar qualquer serviço lá, se precisar fazer uma massagem, uma liberação, alguma coisa no pré-prova. Aí você entra em contato com o pessoal da Renovare, agenda, vai lá na clínica deles e faz aí a sua pré-prova junto com o pessoal da Renovare em João Pessoa. Esse aqui é o local da entrega de kits, que é a loja da Aninha. Deixa eu sair da frente aqui. Da fachada da loja da Aninha. Pronto, aqui é a loja da Aninha, Sport Life, em João Pessoa, onde vai ser a entrega dos kits. E o endereço está aqui, Avenida General Edson Ramalho, 975, Sala B, em Manaíra. A entrega dos kits acontece na sexta-feira, das 15 às 19. Então você que já mora em João Pessoa, né, adianta o seu kit na sexta-feira, ali após o seu trabalho, no final de tarde, até às 19 horas na sexta-feira. E no sábado, das 9 da manhã até às 17 horas, para a retirada do kit. Atletas de outros estados que de repente está vindo na madrugada da prova, né, no sábado para domingo, para ir direto para a prova, também pode retirar o seu kit no local da prova no dia 1º, né, no dia da prova,
na Estação Ciências. Então lá no local da T2 é que os senhores vão retirar o kit no dia da prova com a nossa equipe na tenda da prova no dia da prova, mas tem que chegar mais cedo, né? Porque imagina, você vai pegar o kit no dia da prova, ainda tem que colar o adesivo na bike, no capacete, fazer todos os procedimentos. Então chegue mais cedo para poder retirar o seu kit caso você precise. O ideal é retirar o kit o dia antes ou pedir para alguém retirar. Eu queria que o meu treinador tirasse o kit para mim, porque ele vai chegar primeiro, eu vou chegar mais tarde. É só você imprimir o termo de aceite que a gente já está enviando nos informativos, baixa o termo, imprime, assina e entrega para ele. E ele retira o kit por você, tá bom? Bastou ter o termo assinado por você, não adianta mandar foto, PDF para mim, tem que ser o termo impresso e assinado. E aí ele retira o kit para você, tá bom? Vamos agora para a próxima. O local da prova, o local principal, nosso ponto principal da prova é a Estação Ciências, esse local lindo que fica em João Pessoa, na parte alta, né, no altiplano, a Estação Cabo Branco de Ciência, Cultura e Arte. Por que ponto principal? Porque ali é onde tem a segunda transição, é onde tem a linha de chegada, onde os senhores vão concluir a prova. A natação acontece no Cabo Branco, mas de manhã os senhores vão até a Estação Ciências, estaciona o carro no estacionamento da estação, deixa o carro lá, tira a bike, tira os seus pertences, coloca os pertences da segunda transição já dentro da estrutura da transição do bicicletário na sua cestinha indicada pelo seu número, deixa o seu material de corrida lá e desce pedalando até o Cabo Branco, pertinho, para você poder fazer o bike check-in, deixar os seus pertences de ciclismo, colocar sua touca, seu óculos, se preparar para nadar. Após a sua natação, você vai pegar a bicicleta e sair pedalando. Os seus pertences de natação que vão ficar na primeira transição, a gente vai recolher e vai te entregar na segunda transição, lá no bike checkout. E aí, quando você terminar a prova lá na Estação Ciências, os seus pertences da T1 a gente já trouxe, tá lá. A sua bike tá lá porque você terminou a bike lá para fazer a corrida. O seu carro tá lá porque você já terminou de manhã, chegou de manhã com o carro e deixou lá. Então tudo seu tá na Estação Ciências e você vai embora para casa no final da prova. Então essa é a rotina dos senhores: chegar cedo na estação, deixar o carro, deixar os pertences. Mas a minha esposa, meu marido vai acompanhar a minha prova, né? E ele pode ir de carro? Pode. Então ele pode ir para o Cabo Branco de carro e depois voltar para a estação. Ele vai ter dificuldade com esse percurso, né, de acessar a Estação Ciências, porque o trânsito vai estar praticamente tudo fechado. Mas tem como ir de carro para o Cabo Branco e voltar depois para a estação, né, quem estiver acompanhando a prova. Porém, vai ter essa dificuldade de acesso e também você não pode esquecer de deixar o seu material da T2 lá na T2. Né? Independente de você ir de carro para a largada da prova, os seus pertences, né, precisam estar lá à sua disposição na T2 para você fazer a corrida. Vamos lá para a próxima. O bike check-in do Cabo Branco de 5h30 às 6h30. Né? Então vamos ali, o passo a passo que está escrito aqui. Deixa eu sair da frente de novo aqui. Vamos lá. Deixar os pertences da T2 de 5 às 6, lá na Estação Ciências. Sugiro deixar o carro também na estação, que é o que eu já vinha dizendo. Segundo, bike check-in na Praia do Cabo Branco, de 5h30 às 6h30. Então, 6h30, encerra o bike check-in na Praia do Cabo Branco, onde você já tem que ter deixado as coisas da T1, você já tem que estar pronto, fecha-se o acesso à segunda transição. Né? Você tem todo o tempo do mundo, triatleta acorda cedo para estar lá e cumprir esses horários para 6h30 a gente fechar a transição. E a T1 e a T2 vão ter essa caixinha, parece uma caixinha de supermercado, para deixar os seus pertences, e essa caixinha tem um número, da mesma forma que o suporte da bike também tem um número. E aí
a gente recolhe esses materiais e leva para a T2. Horácio, pô, mas não tinha uma sacola que a gente deixava lá na T1, né? A gente não tem mais essa sacola. A própria cestinha já está revestida com uma sacola, que depois a gente só pega os seus pertences de dentro, lacra essa sacola, e ela já está com o número, e transporta para a segunda transição, para você pegar os seus pertences de volta, tá bom? Então, você pode levar os seus pertences da transição na própria sacola da prova, do jeito que você quiser, e levar para lá, mas não tem a sacola específica da transição. É proibido de deixar na transição chave de carro, celular, qualquer objeto que não faça parte da prova. Então, chave de carro, celular, lá na Estação Ciências, pode procurar a nossa equipe na tenda da prova, onde você pode deixar os seus pertences lá no guarda-volumes. E no final da prova, reaver o seu pertence, né, a chave do carro, um objeto assim. Então, não pode deixar na cestinha. Próxima informação, o kit do atleta, ele tem um adesivo para colocar na parte frontal do capacete, tem que ser na frente, para que a gente consiga ver o seu número quando você está de frente. Aí você tem um adesivo para colocar no canote da bicicleta, eles são duas faces que se unem na parte de trás do canote, onde a gente tem uma visão do seu número de lado. Quando você está passando de lado, a gente tem seu número de um lado ou do outro da bicicleta. A touca de natação de uso obrigatório. A touca de natação não é para você deixar em casa guardadinha e usar a touca da assessoria, do patrocinador. É para você usar a touca da prova, né? E é de uso obrigatório. O par de tatuagens, que é para ser colocado nos braços ou antebraços. Deixa eu mostrar aqui que a gente tem uma imagem de como se coloca o adesivo da bike. Vamos lá, adesivo da bike. Cadê? Não, vamos aqui para a tatuagem. Ó, a tatuagem, atrás da tatuagem tem lá um explicativo. E não existe tatuagem substitutiva. A tatuagem que você levar, a tatuagem que você tiver no kit, você tem que ler com atenção a como se aplica a tatuagem, porque se você errar não tem outra, tá bom? Você primeiro remove a película de plástico com ela seca, coloca ela no braço e depois é que você molha. Se você molhar primeiro, acabou sua tatuagem. Ó, primeiro ele botou no braço seca e depois molhou o papel por cima. Isso faz com que essa parte colorida ela saia do papel e fique no teu braço. Então é só ler a regrinha atrás. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a cena. Vamos lá. Eu fiquei na frente aqui, né? O adesivo da bike, né? Como que ele é colado aqui. Vai ter imagens aqui que vai mostrar também. Aí vocês têm um número de peito, de uso obrigatório somente na corrida. Então, Horácio, eu vou correr, eu vou pedalar com a camiseta da prova. Eu posso colocar o número de peito com alfinetes na camiseta e pedalar com o número? Pode, não tem problema nenhum. O que você não pode é na corrida não estar com o seu número. Se você estiver usando o número na bike, na hora de pedalar, não tem problema. Você não pode não ter esse número na hora de correr, porque ele é obrigatório na corrida. Então, o triatleta que já está acostumado, ou que já tem um macaquinho, que o macaquinho é uma peça única de roupa, que você vai nadar, pedalar e correr com a mesma peça. O atleta que não tem esse macaquinho, ele pode nadar de sunga e na transição ele colocar uma bermuda, uma camiseta, não tem problema. E aí nessa camiseta já vai estar levando o número de peito, né, preso na camiseta, zero problema. O triatleta pode nadar com uma bermuda de ciclismo, que ela já fica colada ao corpo, já vai servir como uma sunga, aonde na transição ele só precisa vestir a camiseta, não tem problema nenhum. Então, a fixação do número de peito para o atleta que já tem o macaquinho, geralmente o que ele faz? Ele não tem como nadar com o número de peito, né? E não quer furar com alfinete uma roupa tão cara.
Então o triatleta tem um cinto porta-número. Lá na Aninha, na Sport Life, na retirada do kit, quase certeza que tem cinto porta-número para vender. Aí ele fica na caixinha da segunda transição, onde você coloca preso na sua cintura na hora da segunda transição para iniciar a corrida. E não pode ficar escondendo esse número, colocando na parte de trás do corpo. Tem que estar o tempo todo visível o número de peito. A camiseta da prova, ela não é de uso obrigatório, ela está aqui como um souvenir, né? Quem quiser usar durante a prova pode usar, mas a camiseta geralmente o atleta usa no dia a dia de treino, usa para sair com a esposa no shopping, usa para ir no churrasco da família, né? Porque você é uma pessoa especial, está escrito nas costas aqui, triatleta. Você não é um atleta, você é um triatleta. Então é sempre muito orgulho utilizar a camiseta do Oshi Triatlo em um casamento, em uma festa social, você está lá vestido na camisa do Oshi Triatlo. No kit dos senhores também tem uma pulseira de uso obrigatório, pulseira de participante, e o chip de cronometragem. O capacete, os senhores que têm que levar, é de uso obrigatório e ele tem que estar em boas condições e sempre afivelado. Você não pode, em nenhum momento que esteja em contato com a bicicleta, estar com o capacete desafivelado. Então, na transição, o que você faz? Primeiro você coloca o capacete, afivela e depois pega a bicicleta. Na segunda transição também, você conduz a bicicleta empurrando, coloca a bicicleta no rack, pronto, você já não está mais em contato com a bicicleta. Aí sim você pode sacar o capacete, desafivelar o capacete, tá bom? Vamos falar aqui desse negócio do capacete. Ó, o capacete... Peraí, vamos passar aqui para outra parte importante e depois a gente vai falar dessa transição. Vamos lá. Esse aqui é o chip de cronometragem. Esse chip de cronometragem, ele é um chip descartável, que os senhores vão colocar na perna. Também não tem um segundo chip. Eita, colei errado, descolei, colei de novo e o chip pode se perder, né? Se você ir para a água com o chip mal colado, mal colocado, né? Você pode acabar perdendo o chip. E não existe um segundo chip. Ele é muito resistente. Ele tem um autocolante muito resistente, mas você tem que saber a hora de colocar. Vai colocar de manhã, antes de sair para a prova, né? Coloca na perna com cuidado, se precisar pede ajuda de alguém para colocar. É uma pulseira, né? Mas que vai no tornozelo, aonde tem o chip embutido aí nessa tornozeleira. Então trate ele com cuidado, com carinho. Se você vai usar roupa de borracha, muito cuidado na hora de retirar a roupa de borracha, para você também não arrancar a tornozeleira, não danificar a tornozeleira, porque ali é o seu chip de cronometragem. O revezamento não vai usar chip descartável, vai usar um outro tipo de chip, que é um chip retornável. Por quê? Porque o atleta que vai fazer a natação, ao entrar na primeira transição, vai tirar esse velcro, né, esse chip de velcro da perna, passar para a perna de quem vai pedalar e esse vai sair pedalando. Na segunda transição, se for um trio, ele também vai tirar da perna dele, colocar na perna de quem vai correr e esse vai correr com o chip. E aí, ao cruzar a linha de chegada, esse chip deve ser devolvido na tenda da cronometragem, senão você vai pagar um custozinho de R$200 para a reposição do mesmo. Então o chip de revezamento não é um chip descartável e precisa ser devolvido no final da prova. Vamos lá, é justamente o que eu estava falando aqui do chip não retornável para os atletas do revezamento. Programação. Entrega de kit, está errado aqui, mas eu vou corrigir, eu vou até ficar aqui na frente para isso não aparecer. Vamos lá. A entrega de kit, eu já falei da programação dos senhores
um pouco atrás, né, como vai ser retirado de kit. E lá, vamos lá, no domingo, a programação de 5 às 6 para deixar os pertences na T2, de 5h30 às 6h30 é o bike check-in, 6h40 toca-se o hino nacional, às 6h50 largada do Olímpico, masculino e feminino e revezamento. Ah, mas quem vai nadar é uma mulher. Mas é a mesma largada, masculino, feminino e revezamento. 6h55 largada do sprint, masculino, feminino e revezamento. 7h10 largada do mini sprint e às 10 horas a premiação. Na verdade, essa premiação a gente vai... eu vou fazer uma correção no guia do atleta, porque nós vamos premiar, né, passamos a premiar a partir desse ano, o mini sprint também nas categorias de idade, geral e categoria. Então a gente começa a premiação do mini sprint antes. Então no guia do atleta vai estar atualizado, mas aqui no vídeo eu estou fazendo essa correção aqui na minha fala. Então, às 9 horas a premiação do mini sprint e às 10 horas a premiação do sprint e do olímpico. A gente antecipa a premiação do mini sprint porque agora são muitas categorias, muita gente para ser premiada, então a gente antecipa a premiação do mini sprint. E as cores de touca, do olímpico vai usar a touca branca, o sprint verde e o mini sprint touca azul. A hidratação, a prova, né, vai disponibilizar água para os senhores lá na primeira transição, tanto no início da prova quanto ao fazer a transição, vai ter água mineral. No ciclismo não tem hidratação, os senhores são responsáveis em levar a caramanhola dos senhores com água, isotônico, seja lá o que você quer consumir durante o ciclismo, né, os senhores que levam sua própria água. E ao fazer a segunda transição tem água e durante o percurso da corrida também tem 2 postos de hidratação. Lá na Estação Ciências a gente vai colocar lá algum ambulante, alguém para comercializar água, refrigerante e algumas coisas que para os familiares, amigos poderem comprar, porque os pertences, né, a hidratação que a gente promove no evento é exclusivamente para os atletas inscritos na prova. Nos nossos eventos, nós temos a coleta seletiva, então pedimos também encarecidamente para os senhores que durante o percurso, durante a estada dos senhores em todos os espaços do evento, só coloquem o lixo na lixeira, ok? E aí nós vamos ter uma equipe que vai separar esse lixo entre orgânico e lixo reciclável, para que a gente destine esse lixo para algum local de reciclagem, né? Então a gente é que faz essa separação e o transporte dos materiais para um local de coleta, né, um local que vai tratar bem esse lixo. Isso é uma prática também que faz parte do circuito Osher de triatlo. Inclusive até a água mineral da gente mudou, é uma água de sachê, muito legal, produz muito menos volume de lixo, também é um material reciclado e peço para os senhores sempre colocar o lixo no lixo. Nós temos nas nossas provas o Penalty Box. O Penalty Box é um quadro que vai ficar colocado em um ponto da corrida, geralmente 100 metros do início da corrida. Vai ter lá uma placa dizendo que a 100 metros tem um Penalty Box. Então a 200 metros do início da corrida vai ter lá uma tenda com uns árbitros e um quadro igual a esse. Se o seu número tiver escrito no quadro, amigo, pare no Penalty Box. Eles vão te informar a sua penalidade e você vai ficar 2 minutinhos descansando no Penalty Box. Então o Penalty Box é para ser cumprido e os árbitros não vão ficar chamando o atleta pelo número quando ele passa. Ficar procurando o atleta passar para poder parar o atleta e ele cumprir a punição. É o atleta que deve parar e cumprir a punição no Penalty Box. Se não parar no Penalty Box, vai ser dobrada a sua punição. Em vez de 2 minutos, 4 minutos, ok? Então tem que cumprir o Penalty Box. Vamos lá, roupa de borracha é liberada para todos os atletas do mini sprint, sprint olímpico, boia de sinalização, tudo permitido aqui, né, para a segurança dos senhores. Eu discordo da roupa de borracha em água quente.
Apesar de que a gente está num período chuvoso, pode ser que a água esteja um pouco fria, fica mais confortável, né? Mas em grande parte do ano, a roupa de borracha numa prova de triatlo no Nordeste, às vezes ela mais atrapalha do que ajuda. Mas vamos lá, tá liberado. A natação, não vou ser enfático aqui em falar de natação, porque a gente faz um briefing antes da largada. Porque a depender das correntes marítimas, a natação ela pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário e é decidido lá na hora. Mas de certo o olímpico vai dar 2 voltas de 750 metros, o sprint uma volta de 750 metros e o mini sprint uma única volta menor de 400 metros. Então decorem, olímpico 2 voltas, sprint uma, mini sprint uma volta menor de natação, e lá antes da largada é brifado isso aí. O ciclismo, nós temos um percurso que sai da praia do Cabo Branco, percorrendo pela orla, subindo a famosa ladeira do Cabo Branco, uma ladeirinha muito suave e gostosa, né, para liberar a musculatura, e quando chegar na parte alta, os senhores vão fazer um percurso seguindo os cones para chegar no percurso de rotatividade da prova. Então os senhores vão seguir pela rodovia até o centro de convenções e volta para a Estação Ciências. Chegou na Estação Ciências, já vai direto para a transição o atleta do mini sprint, porque é uma volta só. O atleta do sprint vai dar uma segunda volta e vai para a transição, e o olímpico 4 voltas para poder fazer a transição. Então na largada os senhores saem do hotel, em frente ao Hotel do Mar, vão pegar uma rua de frente, vão fazer o caminho dos cones na rua de trás, para evitar conflito com as pessoas que estão passeando na orla. Porque é gato, papagaio, periquito, gato, cachorro, tudo, gente de patins, de bicicleta, criança, tudo ocupando a orla. Então a gente pedala nesse início de prova pela rua de trás, para a gente poder evitar acidente. Mais na frente vão ser conduzidos até a ladeira do Cabo Branco, vão fazer um caminhozinho até chegar na estação, e aí sim estão na rodovia, no percurso mais intenso da prova, né? Onde você consegue fazer um volume maior de velocidade, os pelotões andam numa velocidade maior, né? A disputa fica mais acirrada. Percurso do Cabo Branco até o altiplano, nós temos ali a altimetria de 27 metros, né? Já mostra aqui no desenho. O detalhe de cada volta da Estação Ciências e Centro de Convenções, também tem ali a altimetria desse percurso, né? Das voltas do ciclismo, do guia do atleta. E o olímpico 4 voltas, o sprint 2 e o mini sprint 1 volta. A soma de quilometragem do olímpico dá 39,8, do sprint 21,4 e do mini sprint 12,2. Horácio, o mini sprint dizia que era 10 km de bike. Pô, quebrei. 2 km e 200 metros a mais que eu pedalei, quebrei na prova do mini sprint. Né? Pelo amor de Deus, né? Não sei se alguém vai fazer isso, né? Mas são 2 km a mais no mini sprint, tá bom? E 1 km e 400 metros a mais no sprint do que é realmente a regra lá, por conta do percurso. Então tá aqui o percurso, essa primeira perna de volta dá 12,2 e cada volta a mais no percurso soma mais 9,2 de quilômetros na prova. E aqui, ó, essa linha vermelha é o que mostra o percurso da bike, né? Então quem vai fazer a transição aqui, tá aqui quem vai abrir mais voltas, tá descendo aqui, vai fazer essa linha vermelha, primeira rotatória, volta para abrir a segunda, terceira e quarta volta, né? E quem está terminando vai seguir esse pontilhado amarelo, aonde vai acessar o estacionamento da estação, fazer a transição, e a linha verde é o início da corrida, o percurso da corrida. Então está bem desenhado aqui. Vamos lá. Atenção para as regras. O vácuo é permitido somente para atletas do mesmo sexo. Meninas não podem pegar vácuo dos meninos. Meninos não podem pegar vácuo com as meninas. Então essa parte de vácuo aqui é muito importante para que a competição seja justa e honesta. Então
mulheres só podem fazer vácuo com as mulheres, os homens só vácuo com os homens. Não vê aquele pelotão sedutor passando por você e você fala, vou acompanhar. Mas se é sexo oposto, não vá, porque você pode ser desclassificado. Aqui não tem nem penalty box. É proibido impedir a ultrapassagem do oponente em qualquer situação, sujeito a acréscimo de 2 minutos no tempo final de prova. Isso aqui tem dado muito o que falar e foi muito comentado na última prova. Muito novato, muita gente iniciando no triatlo e pedalando no meio da pista. Todo mundo tem que pedalar sempre no cantinho direito, mantendo a esquerda livre para os atletas ultrapassarem. Então, pelo amor de Deus, você que está começando, você mantenha-se sempre à direita para evitar acidente, né, para manter a segurança do evento. Você também não pode impedir que alguém te ultrapasse. Isso aqui não é Fórmula 1. Você viu lá o filme do Senna, segurando ali o Alain Prost para ele não passar, o Mansell para não passar. Não é assim que funciona. Então, um atleta pediu passagem, você é obrigado a dar a passagem. O atleta é obrigado a conduzir a bicicleta até o local marcado para monte e desmonte. Conduzir a bicicleta empurrando e no desmonte descer da bicicleta antes desse local. Deixa eu mostrar aqui para os senhores como isso funciona aqui. Vamos lá. Montar na bicicleta. Ó. Empurrou a bicicleta, passou do tapete, aí sim você pode subir na bicicleta. Então, montar na bicicleta após o tapete. Você tem que empurrar a bicicleta até esse local para aí sim poder subir na bicicleta após ultrapassar o tapete. E no desmonte, ó, isso aqui é uma cena que a atleta errou. Ó, ela ultrapassou o tapete e depois desceu da bicicleta. Isso aqui é uma penalidade, tá bom? Penalty box, descansozinho de 2 minutos. Você tem que descer da bicicleta antes do tapete, ok? Não pode descer após o tapete e aí conduzir a bicicleta empurrando. Então já falei aqui da circulação. Deixa eu voltar aqui a minha imagem e o congresso técnico. Então, no regulamento da prova tem mais situações que os senhores precisam consultar lá. Vamos aqui então para a corrida. Os senhores vão fazer a transição, corrida no sentido anti-horário, voltas de 2,5 km. Quer dizer, o mini sprint vai dar uma volta, o sprint vai dar 2 e o olímpico 4 voltas. Vai 1.250 metros, volta 1.250, 2,5 km e a linha de chegada fica dentro da Estação Ciências. Então, decore. O sprint, 2 voltas de bike, 2 voltas de corrida. Olímpico, 4 voltas de bike, 4 voltas de corrida. Ok? Então, decorou aí. Se o atleta comeu uma volta, ele é desclassificado. Ok? Então, vamos lá. Mini sprint, uma volta, sprint 2, olímpico 4. E aí vocês recebem uma xuxinha. O mini sprint iniciou a volta, vai direto para a linha de chegada. Esse atleta, então, não precisa de xuxinha. O atleta do sprint, ao iniciar a segunda volta, ó, esse é um atleta que já está com as xuxinhas completas, ele está indo para a chegada. Aí o atleta do sprint, quando abrir a segunda volta, recebe uma xuxinha. Aqui, ó, o staff entregou a xuxinha, pronto. É a marcação de que ela está abrindo mais uma volta. Então o sprint só vai receber uma xuxinha. Quando abre a segunda volta, ele já está com a xuxinha no braço, está indo para a chegada. O atleta do olímpico, ao abrir a segunda, ao abrir a terceira e ao abrir a quarta volta, ele recebe xuxinha. Então, quando ele tiver 3 xuxinhas no braço, ele está indo para a chegada. Esse é o sistema de xuxinha para contagem de voltas da corrida. Deixa eu voltar agora aqui. Vamos para as regras da corrida. Proibido o dorso nu. Vou botar uma imagem aqui que já gerou confusão. Eu vou mostrar bem rápido. Ó, o Brad Pitt com a roupa aberta. Ok? Isso aqui é dorso nu. Por que gerou confusão? Porque apesar de estar o Brad Pitt ali, o atleta se reconheceu. E veio falar, cara, você me expôs lá. Vamos lá. O peito aberto.
Ó, 10 centímetros, 15 centímetros de zíper aberto, a gente até considera que não é dorso nu. Mas baixar o zíper por completo e correr dessa forma, você é desclassificado. Na primeira prova do Oxe Triathlon em João Pessoa, em 2019, o triatleta simplesmente tirou a parte de cima do macaquinho, né, deixou ela pendurada, correu o tempo inteiro assim e cruzou a linha de chegada assim. E foi o campeão da prova. Desclassificado, amigão. Perdeu a prova por causa de um detalhe, né, como esse. Treino é treino, jogo é jogo, ok? Então na hora do jogo não pode o dorso nu. Proibido correr com paces, familiares e amigos. Aí você termina a prova. Tá lá descansado ainda porque você tem muito mais disposição ainda para queimar. Ah, vou correr com a galera para dar uma moral para os meus amigos. Você está desclassificando o seu amigo. Se você terminou a prova, mas eu sou atleta aqui, ó, eu tenho um número, eu posso correr. Não, você pode correr na sua prova. Você não pode acompanhar o pessoal. Ah, esposo, amigo, parente, não pode correr. Aquele é um momento de competição. E o pacer, o que é o pacer? O pacer é o cara que está ali monitorando a passada, né, o tempo de prova ali, e ele está te conduzindo a correr mais rápido. Ele fala, cara, você tem que andar no meu ritmo, você tem que andar no meu ritmo, para poder pegar um oponente, né? Ele faz uma leitura da prova e está ali te ajudando. Isso é proibido e desclassifica o atleta. Ah, mas Horácio, era só minha esposa que estava correndo comigo para me dar uma moral. Como é que o árbitro vai saber que ela estava lá te dando uma moral ou estava fazendo pacer? Então correu com o atleta, desclassifica o atleta na hora. Proibido utilizar aparelho sonoro, fone de ouvido. Você que vem da corrida de rua e está acostumado a correr com aquele fonezão, pá, na vibe da corrida, no triatlo é proibido. Em qualquer situação, na água, no bike, na corrida. Porque você tem que estar atento a todas as sinalizações, a todas as orientações, a tudo que é passado na prova. É proibido utilizar aparelho sonoro e por mim era proibido em corrida de rua em todo lugar. Às vezes a gente trabalha muito com corrida de rua, tá lá o batedor de moto, a corrida vai num sentido e volta. Aí você tá voltando aqui na moto, tá lá o cara com fonezão, e aí vindo um monte de atleta na frente dele, e o cara olhando para o céu e escutando uma música, não escuta quando a gente chama atenção, risco para ele, risco para todo mundo, então é proibido o aparelho sonoro. Não jogar materiais em locais não apropriados. Ao longo do percurso da corrida inteira tem lixeira. Cara, jogue o lixo na lixeira, por favor. E vamos aqui mostrar um negócio importantíssimo a respeito de transição. O que eu tinha falado do adesivo, né? Vou fazer aqui uma recapitulação de algumas coisas. O adesivo colado no canote da bicicleta. Dorso nu, já falei. Isso aqui, importantíssimo. É proibido o pelotão ficar no clipe quem vem atrás. Essa aqui é uma imagem de um pelotão, onde quem está puxando o pelotão está clipado, está com os braços sobre o clipe. O cara que está puxando o pelotão pode usar o clipe. Os demais atletas que vêm no vácuo é proibido usar o clipe. Por quê? Porque se um atleta desse de trás, todo mundo clipado, o cara da frente precisa desviar de um buraco ou alguma situação acontece, quem vem atrás vai cair. Porque você não tem freio, você está numa posição onde você não tem muita digibilidade da bicicleta, né? Você não tem muito ângulo para poder desviar, né, de um possível acidente. Então é proibido, e isso aqui também vai desclassificar na prova. Ficar num pelotão no vácuo com clipe. Isso aqui também dá tchau para a tua prova. Então essa é uma imagem que mostra o primeiro colocado no clipe corretamente e os demais atrás todos fora do clipe. É assim que tem que ser. Essas imagens são de um treino, então não é uma competição, né? Isso aqui não é punido nesse treino. Mas, por exemplo, sapatilha fora da caixa. Sapatilha fora da caixa. A boia fora da caixa. Aqui não dá para saber quem é o dono dela. Se é o atleta dessa ou dessa cestinha.
Ó, aqui tá dentro da caixa, tá vendo como é possível? Capacete pendurado na frente da bike. Roupa no chão, fora da caixa. Ó, capacete pendurado, dá mais segurança para não cair da bicicleta. Ó, o capacete dessa forma aqui, o atleta do lado pode chegar para colocar a bicicleta e o capacete cair. Ele não para. Ó, o capacete pode ficar na caixinha também, ó, como tá aqui, ó. Ó, capacete pendurado. Ó, a roupa foi deixada assim de forma aleatória para fora da caixa. Isso aqui é punição. Ó, isso aqui nem se fala. Ó, roupa pendurada no bicicletário é punição. Sapatilha. Você pode deixar a sapatilha presa ao pedal, né? Como ela está fazendo aqui, ó. Acoplada ao pedal na T1 ou na T2 não tem problema. Aí não precisa ficar na caixinha, tá bom? Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo do triatlo. Você que está iniciando agora no triatlo, seja bem-vindos, né? Que você tenha vida longa no triatlo, né? Não busque grandes desafios, gigantescos desafios que faça você desistir do triatlo, né? Siga com a gente aí nas provas mais curtas, onde você vai ter uma melhor qualidade de vida, vai se divertir bastante e vai fazer triatlo aí com a gente por muitos e muitos anos, tá bom? Então sejam bem-vindos, João Pessoa, nos vemos no próximo final de semana e até lá.